Amados e queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus seja com todos, no nome poderoso de Jesus. Deus abençoe, meus amados. Quero deixar um versículo para a vossa meditação, meus queridos, na segunda carta do apóstolo São Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 9, para resumir esse texto, nos diz a palavra: E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Amém. Meus amados irmãos, hoje eu gostaria de refletir sobre, aleluia, Deus e os fracos. Louvado seja o nome do Senhor. Nesse texto, meus irmãos, nós podemos ver e contemplar o que Deus diz, meus irmãos, depois de Paulo orar, não é? E pedir a Deus que removesse o espinho na carne, né? Aquilo que lhe causava infortúnio, tristeza, que lhe trazia incômodo, não é? E Deus diz que a graça é suficiente, porque o poder dele se aperfeiçoa, aleluia, na debilidade. Glória ao nome de Jesus. É daí, meus irmãos, que nós vemos que a debilidade, ela nos mantém, meus irmãos, na posição que Deus quer para que ele possa nos utilizar. A soberba, a autossuficiência, meus irmãos, ela nos priva da graça de Deus, que é tão importante na nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Deus falou para o apóstolo Paulo: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Claro que fraqueza aí não está falando de pecado, fraqueza aí está falando, meus irmãos, aleluia, exatamente de limitações, né? Está falando exatamente que o apóstolo, ele, meus irmãos, era impotente diante dessa situação e o levava, o impelia a buscar a Deus e manter-se, meus irmãos, humilde ainda depois de ter recebido tamanhas revelações. Então, meus queridos, Deus, ele rejeita os soberbos, não é? Quantas pessoas, meus irmãos, se acham suficientes ou autossuficientes, né? Nós não fomos criados, meus irmãos, para ser como um camelo do deserto. Nós fomos criados para ser como as corças que bramam pelas correntes das águas. Muitas pessoas às vezes pensam, meus irmãos, que por suas habilidades ou pelos seus talentos, ou quizás talvez pela sua sabedoria ou pelos recursos que tem, pode fazer algumas ou muitas coisas. Mas na verdade, meus irmãos, Deus mostra ao apóstolo Paulo que o poder dele se aperfeiçoa na fraqueza. Porque quando nós nos sentimos fracos, meus irmãos, ou seja, quando em nós vemos que não temos condições de fazer, de conseguir, de realizar, nós buscamos a Deus. E isso, meus irmãos, nos faz receber a sua graça e o seu poder se aperfeiçoa em nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso, meus irmãos, que tenhamos a mesma atitude de ir a Deus, glória a Jesus, e pedir a Ele a sua graça, que é suficiente em toda e qualquer situação, no nome de Jesus. Eu gosto, meus irmãos, de uma frase do grande missionário Hudson Taylor, que ele diz o seguinte: os grandes gigantes espirituais não, não têm sido homens ou mulheres fortes, mas débeis, fracos, mas que se deixaram usar por Deus para fazer grandes obras. Louvado seja Deus. Eu gosto desse pensamento do Hudson Taylor exatamente por isso, meus irmãos. Os grandes gigantes da fé, os grandes homens de Deus, eles, meus irmãos, se consideravam fracos, inaptos para tarefas que foram realizar, mas buscaram a Deus e o poder de Deus se aperfeiçoou na vida deles, nas suas fraquezas, e os que eram fracos foram fortalecidos. Como diz a palavra de Deus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Que você possa saber que algumas coisas na nossa vida vêm para nos manter, meus irmãos, no lugar e na posição que Deus quer, para nos usar na sua obra.
no nome poderoso de Jesus. O poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. E que você possa hoje dizer, aleluia, se você se sente fraco, que você, aleluia, é forte, porque tudo podemos em Cristo que nos fortalece. Que Deus te abençoe no nome de Jesus. Amém.